Na dúvida, seijinho neles. Pô, Transformers era maluquice total, mano. Filme de ação é legal porque Transformers era uma loucura total. A gente só tem memórias afetivas. Eu amei bastante Transformers por um certo período de tempo, mas de repente se tornou uma coisa muito repetitiva, do tipo, sempre vai ter a mesma coisa. Os monstros vão estar atrás de alguma coisa que está na Terra e eles vão nos defender ou alguma coisa parecida com isso. O tempo todo vai ser assim. Então, perdeu-se um pouco da graça, mas ainda é legalzinho, sabe? E principalmente deixou de ter graça absoluta comigo quando o Link Park não mais fazia parte dos trechos finais, porque o legal era eu sou o Optimus Prime, é a mensagem para o mundo. Estamos aqui. What I've done, erase myself. Aí, vamos ver o que ele vai falar sobre. roteiro é só um pretexto, é só uma desculpa esfarrapada pra ter pancadaria. É tipo bullying. As Uhum. pessoas inventam qualquer desculpa pra bater em você na escola. Mas Transformers vai um passo além. Se você tirar a ação do filme e prestar atenção na história, é a pior atrocidade já inventada. Mas também é engraçadíssimo de tão sem noção que é. E é por isso que nós vamos analisar esse filme hoje. Tudo começou muito longe da Terra, em Cybertron. Sim, o planeta dos caras chama Cybertron, já começa por aí. Uma criatura maldosa chamada qual que é o problema de Megatron Cybertron, pô? começou uma guerra para obter o poder do Allspark. Ok, ou simplesmente Cybertron, Megatron, do sei o que, Decepticon, Opticon, parece Digimon, né, mas Cubo, tudo que é bem. um artefato poderoso que criou toda a vida em Cybertron. Essa guerra devastou o planeta e Me o Cubo dá acabou um se cubo. perdendo no espaço. Mas agora ele foi encontrado na Terra e a vida no nosso planeta nunca mais vai ser a mesma. No Catar, uma base militar dos Estados Unidos é atacada por um Decepticon, que é um robô do mal a serviço do Megatron. E ele se disfarça de um helicóptero dos Estados Unidos. E enquanto ele ataca fervorosamente, Para ele dar também democracia. tenta, ao mesmo tempo, hackear os computadores dessa base. Isso já não faz o menor sentido. Primeiro porque tem um outro Decepticon, um menorzinho, que é muito mais apto para essa tarefa de hackear. Mas é porque ele consegue se infiltrar melhor, ele consegue entrar escondido nos lugares. Segundo que quando esse Decepticon chegou, ele também cortou o sinal de internet dessa base. E aí quando ele começa a hackear os computadores, eles falam, desliguem as conexões. Sendo que já tava desligado! Dá pra ver quando ele chega, o cara tá na chamada de vídeo e corta a chamada de vídeo. Não tem internet. Vocês estão cortando o quê? Enfim, o Decepticon não consegue roubar os dados que ele queria, né? Que no caso é a localização do cubo, mas ele destrói essa base militar inteira. Depois disso, somos apresentados ao protagonista, o Sam. Um rapaz de 16 anos que sonha em ter o seu primeiro carro e a sua primeira namorada. E ele tá apresentando um trabalho na escola sobre o avô dele, que foi um explorador muito corajoso que liderou uma expedição até o Círculo Ártico, onde ele descobriu um... O melhor de tudo é que todos os adolescentes de todos os filmes, eles simplesmente parecem ter 20 anos. Todos. Nenhum parece realmente ser um adolescente. Corpo gigante congelado, que no caso é o Megatron, mas a gente ainda não sabe disso. E agora o Sam está vendendo os antigos pertences do vô dele para conseguir dinheiro para comprar o carro dele e consequentemente arranjar uma namorada. E é bizarro, esse filme é de 2007 e antigamente realmente se acreditava muito nisso, que você precisava ter um carro para ter uma namorada. Eu cresci com essa crença. E essa ideia equivocada foi se propagando tanto, mas tanto, que hoje em dia vieram os incels. Porque se para ter uma namorada você precisa ter um carro, quem hoje em dia vai ter um carro com 18 anos? Ou seja, a culpa de existir incel mal dá pra ter um emprego com 18 anos. Renault Kwid custando 70 mil reais. Fiat Mobi, 70... Meu Deus do céu, o Renault Kwid custa 70 mil reais. Kwid custa 70 mil? 35 mil. A culpa é 100% da Fiat e da Renault. Mano com eles. do Enfim, céu. o Sam insiste pro... Não existe só carro da Fiat e da Renault, tá? Tem GM, tem Ford, tem... Cara, tem outras marcas, viu? Professor dar uma um nota bocado de A pra marca. esse trabalho que ele acabou de apresentar sobre o avô dele, porque o pai do Sam disse pra ele que ele só vai comprar um carro pra ele se ele conseguir juntar $2.000 e tirar 3 notas A. What would Jesus do? Bom, primeiramente, eu acho que Jesus não compraria um carro pra pegar mulher. Segundamente, Jesus É, seria 100% vamos começar por contra aí. o Renault Kwid. O Kwid é o carro popular de hoje em dia. Muita gente vai ter o Kwid como primeiro carro e Jesus seria 100% contra isso, eu tenho certeza. Depois da aula, o pai do Sam então leva Eu não acho que é uma pauta que ele entra, não. Sabe? Não é um negócio em que ele... Não vos useis... Não.
Acho que não, sabe? Pra escolher o primeiro carro dele, e ele gosta muito de um Camaro amarelo de 77. Infelizmente o carro tá um pouco acima do orçamento dele, mas algo inusitado acontece. O Camaro começa a emitir um som muito alto através do rádio que quebra os vidros de todos os outros carros que estão ali na Menos o concessionária. dele. Então o vendedor dá um desconto e ele consegue levar o Camaro por apenas $4.000. Hoje em dia com esse dinheiro você compra um Celta 2 portas. Se Transformers fosse... Não, meu cara, são $4.000. E você compra o Kwid sim com esses dólares. Se atual, o Bumblebee ia ser um palho. Alright, Mojo, I got the car. Now Ia ser um palho. Pois é, o Sam já vai logo querer usar o carro dele para conquistar garotas. E para isso, ele vai até o lago junto com seu amigo. What are you guys doing here? O Bitrix 24 é um software gratuito de gerenciamento de projetos projetado para todos os tipos de equipes, até futebol. We're here to climb this tree. E lá ele encontra É, a com Micaela, certeza. que é a garota por quem ele é apaixonado desde sempre. A Micaela briga com o namorado dela, então o Sam manda o amigo dele voltar pra casa a pé, porque ele vai tentar oferecer uma carona pra ela. E ela realmente aceita, apesar dela nem saber direito quem é o Sam. Ela nem lembrava que ela estudava com ele, pra você ter uma noção. I can't believe É I'm isso. here right now. You can duck down if you want. I mean, it won't hurt my feelings. Enquanto isso, um avião da Força Aérea é invadido por um Esse é Decepticon idiota, viu? pequenininho. Ele tenta hackear os computadores, que é o que ele deveria ter feito desde o começo, não aquele Decepticon enorme. Mas eles desligam novamente a conexão. E a única coisa que esse Decepticon consegue descobrir é que foi o avô do Sam quem descobriu o corpo gigantesco congelado Sam no Ultimate. Marte. Sendo que ele não precisava ter hackeado o governo pra descobrir isso. Isso não é informação confidencial. Saiu até nos jornais da época. À noite, o Sam é acordado É porque ele não tem informação daquele local, né? Eles vão numa base que tem todas as informações para achar aquelas que são mais relevantes. barulho do seu carro que ele acredita estar sendo roubado. Ele até chama a polícia enquanto ele persegue o carro com uma bicicleta e ele chega num depósito antigo. Porque onde claramente ele os encontra o dois carro podem dele ter a se mesma transformando velocidade. num robô gigante. E ele começa a projetar uma luz bem forte no céu, tipo um bate-sinal. E aí ele faz isso pra chamar os outros Transformers que estão ali em algum lugar do espaço. Mas como que eles vão enxergar a porra de um bate-sinal lá do espaço, ô seu animal? Você é um robô, você não consegue mandar um SMS? Depois de voltar para casa, o Sam Acho que não tem sinal da Team Espaço, né, parceiro? encontra o Camaro dele no quintal dele. E ele começa a fugir do próprio carro dele na bicicletinha da mãe dele, porque ele acredita que o carro dele tá possuído. Uma viatura da polícia também começa a perseguir os dois, mas tem algo de errado nessa viatura. Primeiro que tá escrito punir e escravizar nessa viatura. E eu acho que esse não é o lema da polícia. Pelo menos não Na americana, talvez. Desculpa, não da americana, da estadunidense. Vamos colocar nesses termos. desde 1888. Mas logo essa viatura se Até que transforma não. num Decepticon e o Camaro dele também se transforma num robô Ah, esse barulho do zap foi no meu computador. Eu tô assim, não é possível, mano. Eu desativei o som. gigante. Nosso querido Sacanagem. Bumblebee. A Micaela, que estava por ali, vai atrás do Sam depois que ela viu ele sendo perseguido por aquela viatura. O que é bem estranho, porque mais tarde a gente vai descobrir que a Micaela tem problemas com a polícia. Ela já foi fichada porque o pai dela tem roubava problemas, carros ponto. e ela ajudava. Então sei lá porque ela quer se envolver nisso, mas ela vai atrás do Sam. Os dois começam a ser perseguidos por aquele Ela vai de Decepticonzinho. O lambretinha. Decepticonzinho até arranca as calças do Sam. E sim, todo mundo é um grande pervertido nesse filme, já vai se acostumando. Mas a Micaela desce o cacete. Eu não no vou nem robôzinho. comentar o que Depois tava o ali. Bumblebee derrota o Decepticon maior, ele convida os dois a entrarem no carro. Que no caso, o carro é ele mesmo. Só que, como eu disse, esse filme quer ser pervertido O boneco vira assim, entrem em mim. o tempo todo. E aí a Micaela não quer sentar de jeito nenhum no assento do motorista, porque segundo ela, o Bumblebee está dirigindo. Eu sinceramente sei lá E? qual que é a lógica por trás do raciocínio dela, que ela não pode sentar no E lugar porque o daí? Bumblebee tá se dirigindo sozinho. Num Tesla, então você não pode sentar no motorista? Qual que é a lógica disso? Então o safado sem vergonha do Sam diz pra ela sentar no colo dele. E ela aceita! Esse filme foi absolutamente escrito por um moleque de 13 anos com hiperfoco em carros, robôs e sexo. Não, porque sentar no E tá errado, pô. Um adolescente vai pensar em mais o quê? Isso acontece. Eu não pensava desse jeito, não, mas
Eu sou a exceção, não a regra. Cinto do motorista, né? Ah, não posso. Agora sentar no colo de um maluco que eu acabei de conhecer, tudo bem. E a Micaela pergunta por que o Bumblebee se transformou num Camaro velho se ele pode se transformar em qualquer coisa. Talvez porque ele precisava se aproximar do Sam e ele não tinha $30 mil pra comprar um carro. Mas o Bumblebee fica muito ofendido com esse comentário. Ele tira os dois de dentro do carro e reaparece como um Camaro novo. E isso não faz sentido nenhum. Primeiro que o Camaro de 77 é muito mais pica. Camaro novo é carro de cantor sertanejo. O Camaro de 77 é muito mais picudo. Era só ele ter arrumado a pintura do carro que ele já ficava bala. Segundo que não adianta ele simplesmente virar um outro carro novo se ele também não for fabricar uma nova documentação do carro pro Sam. Aliás, na verdade, eu não sei nem se ele tem a documentação do Camaro 77. Porque o Bumblebee não é um carro de verdade. Ele só apareceu na concessionária. Transformer, né, parceiro? Provavelmente também não tinha a documentação dele. Se a CET parar o Sam, vão botar o Bumblebee pra leilão. Bom, daí os outros autos... Ai, meu Deus do céu. A imaginação indo mais longe do que devia. Botar o Bumblebee pra leilão. Aí ele lá paradão, ele de repente coloca a música pra tocar. Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pela documentação. Autobots, que são os Transformers do bem, começam a chegar caindo dos céus. E eles também se transformam em automóveis que eles veem pelas ruas. Mas engraçado, agora o erro de continuidade disso, né? No últimos Transformers a gente vê que eles estão na Terra e perderam a oportunidade de voltar para a Terra. Quer dizer, voltar para o lugar de onde eles vieram. Considerando a ideia de que eles ficaram na Terra esse tempo todo. E o Bumblebee, inclusive. Porque eles explicam por que o Bumblebee meio que perdeu as cordas vocais. Na briga lá no Optimus Primal e os caramba 4. Então eles explicam uma história pregressa a essa daí. E agora, de repente, os Transformers no 1, que deveria ser uma história que se passa depois do que veio de agora, eles estão chegando do espaço? Não faz sentido. O líder dos Autobots, o Optimus Prime, explica pro Sam que o avô dele encontrou congelado era o Megatron. E provavelmente ele caiu ali no Círculo Ártico tentando aterrissar na Terra. Sim! O maluco é a porra de um carro e ele não consegue fazer uma baliza. Na verdade, ele é um avião e ele não sabe aterrissar, mas fica pois é. Falar que ele não sabe fazer uma baliza. Todo mundo... Não, mas a do avião ficaria melhor. Tirando que teve um acidente de avião. Não consegue fazer uma baliza. Eu, com certeza, não reprovei na baliza. Na prova de direção. Sem contar que o plano do Megatron era usar o poder do cubo para criar um exército de Decepticons. Porque o cubo tem esse poder de transformar tecnologia em seres vivos. E isso é muito legal. Porém, o Megatron chegou na Terra há milhares de anos atrás, quando não existia a tecnologia avançada. No máximo ia ter um barco, uma carroça. Então assim, ele não ia Mas ele não tava ligado nisso, essa tecnologia super avançada que tinha na Terra. Mas também ele não ia precisar de um exército pra dominar a Terra. O Megatron atira míssil do cu dele, enquanto a galera ia estar aqui atirando com arco e flecha. Ele com 2 metralhadoras e a galera com zarabatana. Ele com raio laser e a galera com papiro. Mas como você pode ver, os robôs desse filme não são muito inteligentes assim. Estados Unidos do Megatron. Tava fazendo. Mas se você quer aprender programação com os melhores professores... E aí nós vamos ter uma imersão dev. Centenas de cursos e informações completas na área da tecnologia. Não perca essa chance, confere os 2 links aí na descrição. Agora voltando pro vídeo, o avô do Sam, quando ele achou o Megatron, ele sem querer acabou ligando o sistema de navegação dele. E a localização do cubo ficou impressa nos óculos dele. Isso me dá uma tristeza não faz sentido enorme, nenhum, porque eu cara. me lembro que eu sou tão velho. Na época que eu fazia vestibular, às vezes eu tinha que imprimir o mapinha do Google Maps pra eu conseguir chegar no lugar da prova. Eu fico muito triste, porque eu realmente sou um dinossauro. Eu tenho memórias nítidas do meu mapinha do Google Maps impresso e dobrado em 1000 vezes pra caber no bolso. Botava na carteira. Nossa! Coisa mais patética, cara. Eu que ficava isso? lá, eu descia do ônibus, aí eu desdobrava o meu mapinha
Pra que lado ficar a Senadora prova? aventureira. Enfim, todos voltam correndo Dora, pra casa do Dora, Sam pra pegar o tal do aventureira. óculos. E eu sei lá como nenhum vizinho viu essa caralhada de robô gigante andando pelo bairro. Que inclusive Simplesmente destruíram mais um postes dia. de luz e causaram tremores na terra. Were you masturbating? Ah, é, com certeza. Depois que o Sam encontra os óculos, um agente do governo aparece pra prender o Sam com toda a família dele, com a Micaela e até o cachorro dele, por algum motivo. Ah, e o agente do governo também simplesmente Não, porque o cachorro dele é um pinche, hein? O pinche precisa ser preso mesmo. Falei. assedia a Micaela. She's a criminal. Criminals are hot. Eu acho que uma bruxa amaldiçoou esse roteirista que se ele passar mais Mano, de que é 10 isso? linhas sem sexualizar alguma situação, a família inteira dele vira um Renault Kwid. Daí os Autobots aparecem pra Foi essa cena. Não, da realizar onde ele alguma tirou isso situação, daqui, a família cara? inteira dele vira um Renault Kwid. Daí os Autobots aparecem pra resgatar o Sam e a princesa. Parece o Rick eles até Mori ligando bar. conseguem. Inclusive o Bumblebee mija no agente do governo. Sim, pra você ver, tem até Golden Shower nesse filme. Só que os agentes chamam reforços Pois é. e aí eles conseguem capturar o Bumblebee, o Sam e a Micaela. E isso me deixa completamente maluco. Os caras são literais robôs gigantes armados até os dentes e não conseguem impedir uns maninhos do governo de capturar 2 civis e um camaro. Vou me Eles esconder. querem que a gente acredite que eles são capazes de É porque eles não defender querem até eles destruir os levam o humanos, Sam, a pô. Micaela e o Bumblebee até uma base do setor 7, que é um setor extremamente confidencial, tão confidencial que nem o secretário de Segurança Nacional sabia da existência desse setor. Eles inclusive trouxeram o Megatron pra essa base onde eles mantêm ele ali congelado. Pra fazer eles uma também cagada. trouxeram o cubo. E aliás, foi estudando o Megatron que eles desenvolveram a maioria das tecnologias do nosso mundo moderno. Eles sabem quão avançado é esse robozão. Ou seja, não faz o menor sentido eles manterem isso em segredo do Departamento de Segurança Nacional. O secretário ficou metade do filme igual uma barata tonta, sem saber o que fazer, sem saber quem eram os Decepticons, do que eles são capazes de fazer, o que eles queriam, do que eles estavam atrás, enquanto eles podiam ter contado pra ele desde o início. E aí ele já poderia ter mobilizado o exército pra agir, só que agora é tarde demais, porque os Decepticons cortaram todos os tipos de comunicação deles. E aí o secretário não consegue mais se comunicar com o exército porque ele tá ali na porra da base do setor 7. E lembra daquele Decepticon pequenininho? Ele tinha se transformado no celular da Micaela e agora ele tá ali no setor 7 também. Daí ele começa a descongelar o Megatron e ele também envia a localização do cubo pra todos os outros Decepticons. Porque os Decepticons conseguem se comunicar entre si, mas os Autobots têm que mandar bate-sinal. Eu também acho muito engraçado que os Decepticons Cada um são, com seus meios, né? caça, um helicóptero militar e a porra de um tanque de guerra. Enquanto os Autobots são tipo Um Camaro e um caminhão e uma Kawasaki caminhão, Ninja. uma picape e um Chevrolet. Realmente só faltou ter a porra de um Kwid. Como que esses caras acham que eles têm alguma chance contra os Decepticons? A base do setor 7 começa a ser atacada ficou e eles desbalanceado soltam mesmo. o Bumblebee, porque ele é o único que sabe o que fazer com o cubo. E aí ele extrai o Bumblebee. cubo de dentro de um cubo maior. E aí tem uns rapazes do exército ali que eles têm a brilhante ideia de simplesmente levar o cubo até a cidade. Eles querem esconder o cubo no meio do prédio, cheio de civil. O doidão Onde está simplesmente o quer cubo? levar uma guerra intergaláctica pro meio da Avenida Paulista. Você já pensou em morar no Japão, mas nunca se animou muito com a ideia por parecer um sonho mega distante? Por não ter Dá licença. Sendo que eles já estão no lugar ideal pra lutar, eles estão numa base militar, com armas, tecnologias avançadas, isolada da cidade. Mas não, vamos levar robôs gigantes pra lutar dentro de um Sesc. Enfim, eles vão pra cidade e os outros Autobots se juntam a eles. E aí eles começam a ser atacados pelos Decepticons e pelo Megatron, que também foi completamente descongelado. E aí não tem jeito, a guerra acontece no meio da cidade mesmo, eles destroem tudo. Uma boa galera vira estrelinha no céu. Tudo isso porque os nossos heróis quiseram levar a guerra pro meio dos inocentes sem motivo nenhum. Nessa confusão, nosso querido Bumblebee acaba perdendo as 2 pernas e a Micaela amarra ele num guincho e sai dirigindo de ré, enquanto o Bumblebee sai atirando em todo mundo. Simplesmente Dominique Toretto muito da hora. Cabelo. Bom, mas o exército, com suas ideias brilhantes, decide entregar o cubo nas mãos do Sam, um moleque de 16 anos. Não só isso, como eles também decidem confiar ao Sam a
missão de Ai, levar mano. o cubo até o topo de um Realmente, prédio, isso aí é atravessando muito um estranho. campo de batalha violentíssimo. As coisas pra não entregar pareciam a fazer muito porcaria do sentido. cubo pra um helicóptero do exército americano. Não sei por que é o Sam que tem que fazer isso. Tem vários soldados ali que poderiam Sim, e deveriam treinados, fazer inclusive. isso. Nunca vai ser responsabilidade de um civil de 16 anos cumprir uma Lidar missão com que isso. define o destino da humanidade. Eu não sei nem porque o Sam foi junto com eles pra cidade. E outra que esse plano também não faz sentido, né? Se eles queriam Cara, simplesmente nossa. entregar o cubo pra um helicóptero do exército americano, por que eles tiveram que ir até a cidade pra fazer isso? Sem contar também que tem 2 Decepticons que viram aviões, viram caças. O que a porra de um helicóptero vai fazer contra um caça? É muita cara de pau, né? Mas enfim, o Sam Cara, consegue meu chegar... Deus do céu, o erro de roteiro desse troço aqui tá embaralhando a minha cabeça. Meu até o Deus. topo do prédio, quase morrendo 15 vezes no processo. E ele começa a ser atacado pelo Megatron. Sim, o exército deixou um moleque de 16 anos ser perseguido por um robô de 10 metros de altura. E aí ele cai do Sim. prédio, mas ele não morre Normal. porque o Optimus Prime salva ele. O Optimus Prime começa... A propósito, a velocidade faria com que ele fosse esmagado na mão do Optimus, afinal aquilo é metal, é um negócio bem sólido, bem pesado, bem firme, então ele ia espatifar e ia virar, sei lá, como se você tivesse quebrado um ovo na sua mão. Essa seria a verdadeira física do corpo do Sam, mas tudo bem. brigar com o Megatron. Mas antes de fazer isso, ele diz pro Sam que caso ele não consiga derrotar o Megatron, é pro Sam pegar o cubo e enfiar dentro do peito do Optimus Prime que ele vai se explodir junto com o cubo. Só que o Sam pensa melhor e ele simplesmente usa o cubo pra derreter o Megatron. Se isso era uma opção, por que eles não fizeram isso desde o começo? Por que o Bumblebee, na hora que ele extraiu o cubo ali do cubão, por que ele já não pegou o cubo e derreteu o Megatron inteiro? Por que eles levaram a guerra até o meio da cidade? Por que Matando precisava um monte de gente acontecer inocente isso? pra chegar a uma conclusão que poderia ter sido feita desde o começo. É muita cara de pau. Eu amo tanto quando um roteiro Absolute ele cinema. apresenta uma solução que poderia ser usada desde o começo. É maravilhoso. Isso é cinema. É Às mu- vezes era realmente é melhor ele só absolute ter cinema. comprado um Quid mesmo, que evitava essa guerra aí, matando um monte de gente inocente. Enfim, eles salvam Acontece. a Terra e mandam os restos mortais do Megatron pro fundo do oceano. E aí no final, o Sam começa a beijar a Micaela em cima do Bumblebee, enquanto todos os Voyeur outros do Autobots caramba. assistem ali do lado. É a coisa mais desconfortável do mundo. Que porra é essa? Cara, eu não sei. É um qual que é o bagulho problema. voyeur. Cara, eu simplesmente não consigo. Esse filme não dá. Esse filme conseguiu me convencer de que realmente às vezes não é uma ideia tão ruim assim comprar um Quid. Gestão de atendimento. Esse Tem foi um muito único específico número pro Quid, com tá tudo bem? múltiplos atendentes em uma plataforma. Isso foi muito específico pro Quid, não sei se tá tudo bem não. Eu só gostaria de deixar claro que Eu sou Optimus Prime e mando essa mensagem para todos que estão vendo esse vídeo. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Mês que vem eu pago.